Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Há 2022 anos atrás, aconteceu um assassinato, que até os dias de hoje provoca muita polêmica e discussão. Mas quem são os acusados pelo crime? Quem matou Jesus? Aqui neste canal, não estamos apenas contando histórias, estamos mudando vidas através da palavra do Senhor. Então, por favor, ajude os nossos vídeos a mudarem mais vidas. Curta e compartilha-os. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Jesus teve uma vida plenamente humana. Ele foi um homem comum que viveu radicalmente a sua humanidade e revelou sua filiação divina. Jesus era coerente entre o que dizia e o que fazia. Suas palavras e ações sempre estavam em sintonia na defesa dos pobres e da justiça. Jesus cativou multidões, fez amigos e despertou esperanças. Jesus não viveu para si mesmo, mas para ajudar o seu próximo. Jesus andou na contramão daquela sociedade quando colocou os pobres em primeiro lugar, ao anunciar a salvação aos pecadores, ao devolver a saúde aos enfermos, ao dar de comer aos famintos e ao desconstruir o machismo e acolher as crianças. A morte de Jesus deveria servir de exemplo para os subversivos. Porém, o sistema não admitia mudanças. A Bíblia diz que numa visita ao Templo de Jerusalém, o coração religioso da Judéia, Jesus, ele expulsa furiosamente os vendedores de animais e comerciantes instalados nos arredores do templo. E Jesus disse: "Não faça da casa de meu pai um mercado." Com esta atitude, Jesus mexeu na arrecadação do templo, ou seja, Jesus mexeu no bolso dos sumos sacerdotes. Não foi um simples rapa nos camelôs, pois os comerciantes faziam parte da estrutura da arrecadação do templo. Seus animais eram vendidos para sacrifícios a preço inflacionados. Os sacerdotes só aceitavam pombos e bodes puros, ou seja, os comercializados lá mesmo no templo. E os cambistas trocavam as várias moedas que os visitantes traziam pela única moeda aceita pelo templo, o shekel. Esse dinheiro, junto com os impostos anuais que os sacerdotes cobravam de todo judeu adulto, faziam do templo mais do que uma igreja. Na prática, o templo era um banco central da Judéia e guardava fortunas. O tempo se passa e Jesus faz milagres, maravilhas e prodígios por onde passava. O ódio e a inveja dos sacerdotes e dos doutores da lei aumenta contra Jesus. Os líderes judeus, então, acusam Jesus de blasfêmia por se declarar o Filho de Deus. A história, creio eu, que você já conhece, né? As autoridades religiosas entregaram Jesus à autoridade política. O poder religioso, quando está ameaçado, procura apoiar-se no poder político para manter-se. Jesus era um perigo real aos poderes religiosos da época e, por isso, os poderes trabalharam unidos para proteger os seus interesses que estavam em perigo. E eles resolvem, então, por uma solução radical. A morte mostra que o conflito chegou ao extremo. E com base nos interesses econômicos, Pôncio Pilatos deveria apenas executar um desconhecido, a fim de evitar atritos
com os líderes judaicos para não atrapalhar o fluxo de impostos arrecadados para a capital. Então, Jesus foi crucificado entre dois ladrões rebeldes políticos. No decorrer dos anos, ouvimos vários relatos sobre quem foi o responsável ou os responsáveis pela morte de Jesus. Será que foram os soldados romanos que o executaram? Ou será que foi o homem que ordenou a sua execução, no caso, Pôncio Pilatos? Ou será que foi Caifás e Anás, que eram os líderes religiosos judeus da época e que pediram a intervenção de Pôncio Pilatos? Talvez seria Judas Iscariotes o culpado por causa da sua traição. Ou seria Herodes Antipas? Ou quem sabe ainda, a multidão, que manipulada substituiu o canto de júbilo, Hosana, ao que vem em nome do Senhor, pelo grito inflamado e cheio de ódio: crucifica-o, crucifica-o. Afinal de contas, quem é o culpado pela morte de Jesus? Se examinarmos os evangelhos, veremos que a ação de todas estas pessoas com relação a Jesus é descrita com o mesmo verbo, traduzido por entregar e trair. Judas Iscariotes entrega Jesus aos sacerdotes por causa da sua ganância. Os sacerdotes entregam Jesus a Pilatos por causa da inveja. Pilatos entrega Jesus aos soldados por causa da sua covardia. E os soldados, então, o crucificaram. Todas estas pessoas estão envolvidas e a culpa não é somente de uma pessoa. Todos estão envolvidos, tramando, negociando, pechinchando e entregando Jesus para ser crucificado. Todos têm a sua parcela de culpa. E Jesus? Ele sabia que tudo isso aconteceria? Sim, ele sabia. Jesus mesmo predisse seu sofrimento e morte em várias ocasiões. Aliás, foi precisamente com este propósito que Jesus Cristo veio ao mundo. Ou seja, Jesus veio ao mundo para morrer por nossos pecados. A Bíblia diz que Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Assim, como Abraão ergueu o cutelo sobre o peito do seu filho Isaque, mas depois poupou seu filho porque havia um carneiro entre os arbustos, assim Deus, o Pai, ergueu o cutelo sobre o peito do seu próprio filho, Jesus, mas não o poupou porque Jesus era o Cordeiro. Deus não poupou seu próprio filho, porque essa era a única forma de nos poupar. A culpa das nossas transgressões, o castigo de nossas iniquidades e a maldição dos nossos pecados teriam nos conduzido inescapavelmente à destruição do inferno. Mas Deus não poupou seu próprio filho. Ele o entregou para ser transpassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades e crucificado pelo nosso pecado. Mas o que isso significa para mim e para você? Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, essa crucificação significa que nós também somos os culpados pela morte de Jesus. Ou seja, nós não somos apenas espectadores do espetáculo da crucificação, mas estamos lá também com martelos e prego nas mãos. Por causa da nossa ganância, também crucificamos Jesus. Por causa da nossa inveja, também crucificamos Jesus. Por causa da nossa falta de amor ao próximo, também crucificamos Jesus. Por causa da nossa falta de perdão, também crucificamos Jesus. Pois, em certo sentido, cada um de nós tem um pouco do medo de Pedro, da ganância de Judas Iscariotes, da inveja
dos sacerdotes, da ambição de Pilatos, da maldade e crueldade dos soldados. E foi precisamente por causa de tudo isso que Jesus deu a sua vida na cruz, para nos lavar e nos purificar de todos estes pecados. Na cruz foram pregados os nossos pecados. E hoje, quando nos afastamos de Jesus, quando ignoramos o evangelho da salvação, quando desprezamos a proposta salvadora de Jesus, estamos também desprezando o seu sacrifício na cruz por nós. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, mas não é automático que todas as pessoas elas serão salvas. Eu tenho de reconhecer que o que Cristo fez pelo mundo inteiro, Ele também fez por mim. Eu e você temos de viver de acordo com a vontade de Deus. Temos que buscar a Deus em oração e na leitura da Bíblia. Temos que confessar Jesus Cristo também diante das outras pessoas. Eu não posso ser um discípulo de Jesus secretamente. Se eu abrir a porta do meu coração para Jesus entrar, então as outras pessoas precisam notar essa diferença. A mudança de atitude e comportamento ela é tão grande que Jesus compara com um novo nascimento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.